Imagina se, de repente, alguém arrancasse esse soro do seu braço. O que aconteceria com você? Silêncio, ansiedade, tremor. Uma vontade desesperada de voltar a se conectar, de sentir alguma coisa, qualquer coisa. Mas o que você sente não é falta de conexão com o mundo, é abstinência. Hoje, a maioria das pessoas vive presa a um tubo invisível que injeta dopamina em doses controladas, curtidas, notificações, vídeos de 15 segundos, recompensas instantâneas. É um hospital mental disfarçado de rotina moderna. E cada scroll, cada clique, é uma microdose que mantém você anestesiado, distraído, produtivo, apenas o suficiente para continuar dopado e cansado demais para perceber. Mas o que aconteceria se você tivesse coragem de desconectar o soro digital? Nos primeiros minutos, o silêncio gritaria dentro da sua cabeça. Seu cérebro, acostumado a picos constantes de prazer, começaria a implorar por estímulo. Você sentiria tédio, irritação, impaciência, os mesmos sintomas de quem larga uma droga. E, de certa forma, é exatamente isso. A diferença é que essa droga é legal, socialmente aceita e vendida como ferramenta de liberdade. O mais assustador é que ninguém percebe o quanto está preso. Você acorda e já procura o celular antes de levantar da cama. Come e nem sente o gosto da comida, porque seus olhos estão em outra tela. E quando tenta dormir, o brilho azul ainda está gravado no seu cérebro, impedindo seu corpo de entender que é hora de descansar. A mente nunca desliga. Ela só muda de aplicativo. É por isso que tanta gente vive exausta, mas não sabe explicar o porquê. O cansaço não vem do corpo, vem do excesso de estímulo. Você não está esgotado por trabalhar demais. Está esgotado porque seu cérebro nunca para de trabalhar. E a cada nova notificação, ele recebe o mesmo tipo de descarga que um jogador recebe ao puxar a alavanca de um caça-níquel. Aleatório, viciante, programado para te manter preso. E é nesse momento que a pergunta muda. Será que você ainda controla o seu cérebro ou é ele quem está sendo controlado por um sistema que descobriu exatamente como te recompensar e te punir? Talvez você ache que não é o seu caso, que você só dá uma olhadinha nas redes. Mas observe o seu reflexo. Repare no seu rosto quando a tela apaga. Você piscou sem perceber, não é? Esse microchoque, essa sensação de vazio, é o seu cérebro implorando por mais dopamina. Ele aprendeu a associar o toque no celular com uma recompensa imediata. E agora, qualquer segundo sem estímulo é visto como uma ameaça. A cada notificação, o cérebro libera uma pequena descarga de prazer. Mas quando essas descargas se repetem milhares de vezes por dia, algo muda lá dentro. Os receptores de dopamina começam a se esgotar. O mesmo mecanismo que vicia um jogador de cassino, um dependente químico ou uma pessoa que não consegue parar de comer doce. É o mesmo sistema. A diferença é que o cassino agora cabe na palma da sua mão e o prêmio é a sua atenção. Pesquisas mostram que hoje o tempo médio de foco de um ser humano é de apenas 8 segundos, menos do que o de um peixe dourado. E o motivo não é falta de vontade, é neuroquímico. O cérebro foi treinado para fugir do tédio como se o tédio fosse dor. Mas o tédio é o solo onde nascem as ideias, a paciência e o autoconhecimento. Sem ele, tudo vira ruído. Você troca profundidade por velocidade, conhecimento por distração, presença por performance. E é aqui que o soro digital mostra sua verdadeira face. Ele não foi criado para te informar, foi criado para te programar. Cada vídeo curto, cada feed infinito é uma dose cuidadosamente calibrada de estímulo visual e sonoro, feita para prender o seu olhar. O algoritmo entende seus medos, suas fraquezas, suas curiosidades. Ele sabe o que te irrita e o que te encanta. Ele te conhece melhor do que você se conhece. E como todo bom parasita, ele não quer te matar, quer te manter vivo e conectado. Você acha que está no controle porque escolhe o que assistir. Mas a verdade é que você só escolhe entre as opções que ele te dá. É como estar num hospital deitado, com o soro preso ao braço, achando que está se alimentando sozinho. Enquanto isso, sua mente é drenada,
Sua energia é fragmentada e sua paz é negociada em troca de curtidas. E o mais cruel é que tudo isso acontece com seu consentimento. Você apertou aceitar todos os termos. Você mesmo amarrou o tubo no braço. É por isso que cada vez mais pessoas se sentem vazias, mesmo cercadas de estímulo. É por isso que a solidão cresce, mesmo com milhares de amigos virtuais. É por isso que você sente que a vida está passando rápido demais e que nada te satisfaz por muito tempo. O soro digital não quer que você se cure. Quer que você precise dele para sempre. Mas e se, por um instante, você tivesse coragem de puxar o tubo? De deixar o soro pingando no chão e ver o que acontece quando o cérebro respira sem dopamina artificial. Nos primeiros dias, o vazio seria ensurdecedor. Você sentiria a mente inquieta, procurando por estímulo, como um corpo tentando reaprender a andar depois de anos em coma. É o preço da desintoxicação. Mas do outro lado dessa abstinência, existe algo que você talvez tenha esquecido: o silêncio. E o silêncio cura. Nos primeiros dias, sem o soro digital, o mundo pareceria lento. Você notaria o barulho da chuva, o som dos seus próprios passos, o cheiro do café da manhã. E no começo isso pareceria estranho, quase desconfortável, porque o seu cérebro, desacostumado ao real, tenta te puxar de volta para o brilho da tela. Mas cada minuto que você resiste é uma vitória. Cada momento em que você escolhe presença ao invés de distração é uma microdose de liberdade. E aí, algo começa a mudar. Você percebe que a ansiedade diminui, que foco volta, que o sono se torna profundo de novo. As conversas ganham sentido. As ideias voltam a surgir, como se tivessem estado trancadas em algum lugar, esperando o silêncio para florescer. O que você está sentindo é o seu cérebro se reprogramando. A neuroplasticidade, o mesmo mecanismo que te deixou viciado agora, está te libertando. Seu cérebro começa a reconstruir os circuitos da atenção, do prazer, da motivação. Ele está voltando a funcionar como foi projetado, para buscar propósito, não distração. E é nesse ponto que você percebe a ironia. Você passou anos procurando alívio em telas que só te deixavam mais cansado. E o que te traz paz não é o próximo vídeo, nem a próxima notificação é o momento em que nada acontece. Quando a mente para de correr e o coração finalmente desacelera. É como se o tempo voltasse a existir. Você volta a se ver no espelho e reconhecer o olhar que havia desaparecido. O olhar de quem está acordado de verdade. Porque desconectar não é fugir do mundo. É reconectar-se a ele. É olhar para o céu sem precisar fotografar. É rir com alguém sem pensar em stories. É sentir a vida em tempo real. É perceber que a liberdade que você buscava sempre esteve no mesmo lugar de onde você fugia, dentro de você. Você começa a entender que o detox digital não é uma renúncia, é uma reconstrução. Não é sobreviver sem tecnologia, mas sobreviver sem submissão. Sobre usar as ferramentas sem ser usado por elas. Sobre recuperar o espaço que é seu, o espaço mental, o foco, o silêncio. E quando essa clareza chega, algo poderoso acontece. O mundo deixa de parecer pequeno demais. E o seu tempo, que antes escorria entre notificações, volta a ter valor. Você já imaginou como seria viver um único dia sem o soro digital? Sem o celular ao lado da cama, sem o zumbido constante das notificações, sem o reflexo da tela substituindo o reflexo do espelho. No começo, você vai se sentir perdido. Vai querer correr de volta para a zona de conforto como um dependente que jura que consegue parar a hora que quiser. Mas o desconforto é o primeiro sinal de cura. É o seu cérebro se reorganizando, voltando a enxergar o mundo sem o filtro da dopamina imediata. E então, aos poucos, a vida volta a pulsar. Você percebe que o tempo desacelera, não porque o relógio mudou, mas porque a sua mente parou de correr. O café da manhã dura mais. As conversas duram mais. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser sagrado. A realidade, antes monótona, começa a se revelar em detalhes. O vento,
A textura da parede, o som distante de alguém rindo. Coisas que sempre estiveram lá, mas que você havia deixado de sentir. Esse é o momento em que o detox digital se transforma em algo maior. Não é mais sobre parar de usar o celular, é sobre recuperar o controle da sua mente. É sobre escolher quando, como e por que você quer se conectar. É sobre perceber que você não precisa se dopar de estímulo para se sentir vivo. Você já é suficiente. Você já tem o que precisa. E a tecnologia, quando usada com consciência, volta a ser ferramenta, não prisão. O mundo quer te convencer de que estar offline é sinônimo de isolamento. Mas é mentira. Estar offline, às vezes, é o único jeito de se reconectar com o que realmente importa. É quando o ruído se cala que você ouve a própria voz. É quando o brilho da tela se apaga que o brilho da consciência acende. E é aí que a verdadeira liberdade começa. Quando você escolhe viver de olhos abertos e não de dedos presos. Então, respira fundo. Olha ao redor. Desconecta o soro digital por 1 hora, 1 dia, 1 semana. Não para provar nada a ninguém, mas para provar a si mesmo que você ainda está no comando. A dopamina fácil vai tentar te chamar de volta, mas agora você sabe a verdade. Viver sem ela não é o fim do prazer. É o início da presença. A cada passo longe da tela, você se aproxima da vida que o algoritmo nunca vai conseguir te vender. Uma vida com propósito, silêncio e sentido. Uma mente limpa. Um coração desperto. E um cérebro livre de novo. Você não precisa de um novo aplicativo para mudar de vida. Precisa de coragem para desligar o que te adoece. Desconectar o soro digital é o primeiro passo para reconectar com o que é real sua mente, sua paz, sua presença. A cura não está na tela, está no silêncio que você tem medo de ouvir. A dopamina fácil vai te chamar de volta, mas agora você sabe o preço. Cada toque sem consciência custa um pedaço da sua atenção, e a atenção é o combustível da sua alma. Use-a com propósito. Decida hoje ser o autor dos seus próprios pensamentos, não o produto da distração alheia. Comece agora. Desliga o celular por 1 hora. Olhe o mundo com olhos limpos. E quando o desconforto vier, sorria, é o seu cérebro acordando. Amanhã eu vou te mostrar o próximo passo. Como reprogramar sua mente para o foco e a clareza total. Nos vemos no próximo vídeo.